O princípio central desse livro aqui é que o aprendizado real acontece quando você tem clareza do que deseja aprender e foca na prática direta, sem ignorar os feedbacks e mantendo a constância de repetição. Então, o propósito desse vídeo aqui é de passar o que traz 80% do resultado com 20% do tempo dedicado para aprender sobre o livro, sendo extremamente direto ao ponto, passando o princípio central e um pouco mais de explicação dele, como eu já passei no início desse vídeo aqui, e esclarecer um método que o livro aborda essa habilidade de aprender outras habilidades. Não se esqueça de se inscrever, porque esses vídeos aqui eu vou fazer com o máximo de qualidade para ficar fácil de aprender um livro por dia, se for o caso. Tá? Situação. As pessoas, muita gente quer demorar para aprender. As pessoas acham que para aprender uma habilidade nova precisa passar por um processo demorado de anos para desenvolver, sendo que existem formas de gerar atalhos de ganhos de habilidades, né? Uma delas, por exemplo, é o feedback de alguém que já entende sobre aquilo ali e pode já te guiando, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então, uma situação é muito claro de quem não leu esse livro ainda, tá? Optam pelo caminho mais longo, optam por fazer todo um rodeio antes de praticar de fato a habilidade que desejam aprender. E depois esquecem da intencionalidade e da responsabilidade que tem sobre o estudo, né? Então, ao invés de, ah, não, vou ter que fazer uma aula por semana aqui, ficar meio passivo, ou meio que só ouvindo as coisas, tentando aprender, só ouvindo, sem se esforçar, elas esquecem da responsabilidade que elas têm de correr atrás e entender e dominar aquele assunto ali proativamente, né? Fazendo não ser passivo o estudo, e sim ser ativo. Então, essa aqui é a situação principal das pessoas que não leram esse livro, e depois o problema que isso gera é as pessoas ficando paradas no tempo em relação ao desenvolvimento, achando que estão evoluindo, tá? As pessoas acham que estão aprendendo porque elas estão ali com o livro aberto, né? Tentando parecer que estão estudando, ou estão tentando parecer que estão em desenvolvimento, só que elas vão numa velocidade muito lenta. Isso pode prejudicar, principalmente ao aprender uma habilidade que a gente precisa ter certa recompensa já no início, e a melhor forma de ter isso é se dedicando intencionalmente para o que a gente quer aprender, que a gente, logo no início do processo, já consegue ter alguns benefícios. Depois, evitam o crescimento muito simples. Então, às vezes, é muito mais fácil eu fazer, errar, aprender e refazer de novo, do que ficar ensaiando milhares de coisas. Daí eu faço o estudo de coisas meio paralelas e tudo mais, então eu fico divagando demais. Então, o principal aqui é que as pessoas evitam o crescimento simples e frustração que não tem resultados justamente por estar rodeando o conhecimento, só que não está indo a fundo nele. E o livro traz 9 princípios para uma pessoa ser um ultra aprendiz, uma pessoa que aprende muito rápido habilidades que ela deseja incorporar na vida dela. Primeiro é a meta-aprendizagem. Antes de fazer uma imersão profunda no conteúdo, de ir lá descer vertical, entender o detalhe do detalhe de uma habilidade, é importante que a gente tenha um mapa do que a gente quer aprender. Por exemplo, gravar vídeos aqui, né? Usando esse mesmo exemplo. É importante que eu saiba, antes de eu começar a gravar, que existe um certo mapa de coisas que eu tenho que entender para fazer vídeos bem. Então, um exemplo seria iluminação, técnica de gravação, seja câmera, microfone, computador, etc. Então, iluminação, gravação, a parte de fala e oratória são coisas que eu tenho que desenvolver, a parte de roteirização, a parte de estratégia desse vídeo também, que daí acaba me motivando, tendo mais resultados com a estratégia a fazer mais vídeos, a parte de organização pessoal, então eu tenho que entender categorias que fazem uma pessoa que faz bem vídeos para me conseguir ir modelando isso aos poucos para aprender. Então, antes de começar a aprender alguma coisa, eu tenho que desenhar um mapa. E tem várias formas de fazer isso, o livro também explica, mas uma delas é desenhar um mapa junto com uma pessoa que já tem essa habilidade, já é um especialista, ou pesquisando sobre isso, vocês vão encontrar ali de coisas que vocês precisam dominar para conseguir fazer com que essa habilidade seja uma realidade, e não seja algo abstrato, que eu comece talvez por algo que eu não precise saber para executar aquela habilidade. Então, primeiro princípio, e talvez mais importante desse livro, é fazer um mapa antes de mergulhar fundo na habilidade. Segundo, é o foco, é conseguir treinar a capacidade
de centralizar nosso foco, nossa atenção em algo específico. Senão, não adianta eu ter o melhor mapa, ter muita ideia do que fazer, se eu não parar e dedicar tempo focado àquela habilidade ali. Então, ali ele ensina vários conceitos sobre como fazer essa parte de distrações, por exemplo, de como eliminar distrações externas para conseguir aproveitar esse mapa, esse modelo de aprendizado com foco centrado. Terceiro, uma prática direta. Então, o livro fala muito sobre não fazer coisas paralelas à sua habilidade. Então, se eu quero gravar vídeos, aprender a gravar vídeos, a melhor coisa, o que mais vai me ensinar a gravar vídeos é gravar vídeos. Senão eu fico muito teórico, eu posso estudar muito sobre iluminação, sobre vídeos, sobre tratamento de áudio, etc., e não gravar vídeos. Gravando vídeos, eu evoluo muito mais porque eu pego grande parte da prática direta. E aí, na próxima vez que eu vou gravar esse vídeo, eu já vou saber que eu vou fazer isso de outro jeito, aqui vai ficar melhor, aqui vai ficar melhor. Só que isso só acontece se eu focar na prática direta. Então, se for aprender a ler livros, é importante que você leia livros. E se eu for aprender qualquer coisa, uma habilidade, sei lá, um esporte, eu não posso ser muito teórico de achar que eu tenho que estudar muito a estratégia, a técnica, assim, teórica, ler livros e mais. Eu tenho que jogar mais do que as outras coisas. Eu tenho que desenvolver a habilidade direta, a prática direta a partir daquilo que eu quero fazer. Senão eu acabo levando tempo demais para desenvolver algo que a prática vai e até um exemplo importante, tá? Até gravar com vídeos com o telefone, muita gente procura muitos cursos muito profundos de como fazer isso. Sendo que a coisa que mais ensinaria ela a fazer, ela fazer um vídeo por dia. Porque ela vai estar treinando pelo menos 1 hora por dia fazer aquilo ali. A prática direta nada substitui, porque ela é a habilidade que vai abrindo as outras coisas que você precisa para aprender. Então, tem um mapa, eu tenho um foco atencional que eu consigo direcionar para as habilidades que eu quero, e eu tenho uma prática direta, já vou ficando imbatível aqui no desenvolvimento. Então, pensa só, se uma pessoa sabe o que tem que aprender, se ela consegue centralizar o foco dela para dedicar esse tempo para desenvolver essa habilidade. E ela tem a prática direta, que é não ficar teorizando e sim indo direto ao ponto, ela vai aprender. Seja violão, por exemplo, né? Como eu aprendi violão, foi assim. Eu não fiz muitos cursos teóricos. Eu fui lá e tentei tocar violão. Fui lá e fui na prática direta do tocar violão. Então isso vai desenvolvendo muito a nossa habilidade e muito rápido, né? Repetição, ataque os pontos fracos. Então, usando esse exemplo de tocar violão, tem, digamos que duas mãos que a gente usa para tocar violão: a mão dos acordes e a mão do ritmo. Se por acaso eu sou uma pessoa que tem facilidade com acordes, só que tenho dificuldade com ritmo, eu posso isolar e repetir. Então, eu posso, por exemplo, esquecer por enquanto, essa mão aqui dos acordes, eu não preciso usar ela no momento, e eu uso mais a parte rítmica do violão. Então, eu consigo ser mais inteligente porque eu isolo eu foco a minha atenção, não nos acordes, porque isso já está dominado, e eu fico treinando o ritmo, até eu pegar o jeito do ritmo. E aí, quando eu pegar o jeito do ritmo, eu repetir de forma isolada o meu ponto fraco, e aí sim eu posso evoluir e aí tocar com os acordes mais ritmo. Então, sempre isolar a parte que a gente não entende bem, focar nela, e a gente consegue explorar melhor e desenvolvê-la melhor do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. É um pouquinho complementar essa prática direta, porque o exemplo que eu dei antes é interessante. O tocar violão é pegar acorde, ritmo, tocar o violão, né? Se eu não conseguir fazer essa prática direta, ficar batendo muita cabeça de não estar desenvolvendo essa habilidade, eu posso pegar a repetição, isolar uma das partes e conseguir atacar um ponto fraco que eu tenho. Depois, recuperação, que é muito importante, que não é passivamente que eu vou fazer, por exemplo, quando eu for tocar violão, ficar toda hora vendo a cifra ou a videoaula, e aí toda vez que eu quero tocar aquela música, eu ver a videoaula de como tocar aquela música. Eu tenho que aprender uma parte, e depois eu tenho que ativamente fazer o meu cérebro buscar essa informação que foi aprendida. Caso contrário, eu fico um pouco preguiçoso, eu fico um pouco eu me distancio do ter que me esforçar para buscar informação. Se na primeira vez
eu me esforçar, eu aprendi algo, eu me esforçar para buscar essa informação e eu conseguir encontrar, na segunda vez que eu for tentar buscar essa informação, ela já vai ter um caminho mais aberto na minha cabeça de como encontrar essa informação. Na terceira vez, já vai estar muito mais acessível. Na quarta vez que eu for tentar buscar essa informação, já vai estar muito mais possível de encontrar a resposta, né? Então, essa é uma atividade importante. E se eu não lembrar a resposta, eu esforço, 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 não consegui, eu vou lá e vejo a resposta, vejo a videoaula, aprendo, procuro memorizar o máximo, e só esse fato de ter me esforçado para buscar essa informação vai me fazer memorizar com mais assertividade o assunto que eu não consegui lembrar naquela hora. Então, recuperação é a gente ir para a prática direta sem ficar vendo como se faz novamente. Eu tenho que pegar da minha memória e aplicar na prática novamente. Feedback, essa parte importante, muita gente ignora achando que vai se desenvolver sozinha e tudo mais, que na verdade o feedback ele vai te dar um atalho de te eliminar vícios de talvez tocar violão errado ou desenvolver a habilidade que tu quer fazer errado, falando com um especialista, falando com uma pessoa que já entende, mostrando um vídeo tocando violão para alguém que já entende, essa pessoa pode olhar e a percepção dela de anos de habilidade tocando violão pode te adiantar muito dos problemas que tu iria passar se tivesse que desenvolver sozinho. Então, o feedback se trata de a gente pegar o que foi desenvolvido, apresentar e falar, ó, eu gostaria de ficar melhor nisso, então vocês poderia me dar, né, quem for analisar, um feedback, uma análise de qual ponto eu posso focar para resolver um pouco melhor esse meu desafio, né? Então, isso é uma forma muito rápida de evoluir. Ela mexe um pouco com o nosso ego, né, de a gente querer sempre estar certo, mas é importante a gente conseguir esse feedback rápido. Quanto mais rápido a gente conseguir, mais rápido a gente evolui, e aí fica mais fácil de continuar evoluindo. Depois, a retenção. É importante que a gente não fique aderindo milhares de técnicas se a gente não conseguir reter elas e treinar muitas vezes aquela mesma situação. Então, tanto aqui a recuperação quanto a retenção, é a gente não querer treinar 100 técnicas, 200 técnicas ou 200 músicas se eu não reter as 10 principais que sempre pedem no show. Então, a retenção é não encher um balde furado, não querer aprender milhares de coisas se eu não conseguir manter as que fazem a habilidade ser funcional primeiro. Depois, a intuição é conseguir eh, desenvolver a habilidade da percepção para conseguir, né, conseguir trabalhar melhor a habilidade que foi desenvolvida. Eu conseguir adaptar ela um pouco melhor e ter, não seguir regras necessariamente, como foi falado aqui em cima, que é uma parte um pouco mais regrada, mas eu sim começar a improvisar, né? Que nem um músico, quando tem intuição, ele consegue improvisar, ele consegue criar música nova, ele consegue perceber se aquele acorde ali não está encaixando, não está certo. Então a intuição é essa sensibilidade sobre algo. E depois a gente tem a experimentação, que é pegar uma habilidade, experimentar em outras áreas da vida, mesclar com outras habilidades, levar, por exemplo, se eu aprendi guitarra, violão, eu pegar essa habilidade e experimentar na parte de bateria, por exemplo. E aí eu consigo levar o meu conhecimento de uma área, que várias coisas se adaptam, para outra área, experimentando essa troca e essa conexão de habilidades através da experimentação. Esses são os passos que o livro Ultra Aprendizado trabalha, e ele aprofunda um pouco mais em cada capítulo, mas o simples fato de entender os princípios que a gente pode utilizar para ser uma pessoa que aprende muito mais rápido, facilita muito com que a gente desenvolva isso sem precisar ficar anos e anos desenvolvendo uma habilidade de forma teórica, e sim, e muito mais para o mundo prático. Então, o tema central é assumir a responsabilidade sobre o próprio aprendizado. Todas as habilidades que a gente viu aqui, nenhuma delas é no sentido de deixar, não, deixa levar, faz isso aqui de uma forma mais confortável. É um pouco desconfortável aprender rápido, porque a gente precisa ser ativo no processo. Não é passivo, só ouvindo uma videoaula, etc. Eu preciso ser ativo nesse momento de estar aprendendo. E por isso que a responsabilidade sobre o próprio aprendizado não é, por exemplo, a mesma habilidade necessitada num curso que a gente vai talvez ouvir sem muita prática. Então, aqui é importante a gente assumir a responsabilidade
ativa do aprendizado que a gente quer buscar. Deixa eu ver aqui. E esse é o resumo do método completo desse livro aqui, do Ultra Aprendizado. Ele passa mais conteúdo mais denso, só que com esses princípios, o resumo desses princípios e o que que eles significam, é importante que a gente não se coloque num espaço de ingenuidade, de saber, de pensar que vocês não sabem, você não sabe o que que significa, por exemplo, o foco, de conseguir direcionar uma atenção centralizada em uma tarefa. É quase que é um senso de falência da habilidade lógica se eu ignorar, por exemplo, a questão do feedback. É importante demais que eu dê autonomia para mim e entender que eu sei o que que é um feedback. Eu tenho que só aplicar, entendendo que é um princípio de aprendizado. Então, esse resumo aqui, ele tem o foco de passar os princípios que o livro trabalha. Se vocês forem ler o livro, vocês vão aprofundar, mas a visão geral, o mapa do livro, é exatamente esse aqui. E eu desejo que você tenha aprendido parte do que esse livro se trata e puder tomar a decisão de compra se quiser aprofundar. Se você não quiser aprofundar, em alguns minutos você entendeu e vai poder conversar com as outras pessoas sobre o que esse livro aqui se trata. Ah, e tem como comprar ele pelo link abaixo aqui, que eu tenho uma lojinha que eu estou recomendando os livros que eu admiro, que eu gosto, que me ajudaram no meu desenvolvimento, e você pode comprar aqui e ajudar também eu fazer mais vídeos aqui para o canal sobre recomendação de métodos e livros. E tem duas outras recomendações, que é o livro As Quatro Virtudes do Estoicismo, que é um guia que mostra como a gente pode tirar melhor proveito da vida usando quatro princípios da filosofia do estoicismo, ou a conversa de como aprender a aprender, que a gente fez com o André Arcas, também foi gravado uma videochamada muito legal sobre método de organização pessoal. Espero sinceramente que esse vídeo tenha ajudado. Assiste os outros aqui se fizer sentido e até o próximo vídeo.